Queridos, eu quero compartilhar uma palavra com você nessa noite e quero que me permitam, eu vou utilizar um exemplo que já utilizei outras vezes, mas primeiro, abra sua Bíblia em Ezequiel 47. Ezequiel 47, no verso 3 em diante. Diz assim: saiu aquele homem para o Oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000 e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E me disse isto, filho do homem. Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de um lado e de outro lado. Então me disse: essas águas saem para a região oriental e descem a Campina, e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Diga amém. Feche os teus olhos. Pai, muito obrigado por esse tempo, obrigado por tua manifestação neste lugar, através do teu Espírito Santo. Eu peço que somente o teu Espírito Santo toque os corações, toque as vidas, o teu Espírito Santo manifeste em cada vida nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Queridos, certa vez Deus falou muito ao meu coração. Estava conversando com um homem que está gravando, como diz a missionária. Então, o pai do David, nós estávamos conversando e ele me contando que foi para Israel, conheceu Israel, conheceu lá a Terra Santa, e ele contando sobre o Mar Morto. O Mar Morto, a pessoa entra lá no Mar Morto e ela não afunda, pela densidade de sal. A pessoa pode ficar deitada lá, ela fica boiando o tempo todo. E parou aqui? Acabou meu tempo? Amém. Sei que tinha acabado meu tempo. O Mar Morto, a pessoa não afunda, a densidade de sal não permite que ela afunde. E nós estávamos conversando sobre o Mar Morto e daí ele falou assim: o Mar Morto ele está morto porque ele não tem uma fonte de renovo. Eu falei assim: opa, tem sim. Ele falou: não tem o guia não nos mostrou. Eu falei: mas tem, porque eu estudei geografia bíblica e eu sei que tem. Aí eu expliquei para ele que o Rio Jordão desemboca no Mar Morto. O Rio Jordão, ele nasce na encosta dos montes lá de Hermon e desce toda aquela região desértica até o Mar Morto. E é em torno de 300 quilômetros. Ele dá menos de 200 quilômetros em linha reta, mas por ser um rio, vai desviando, vai tomando algum caminho diferente, ele dá em torno de 300 quilômetros de extensão. E aí ele falou assim: pois é, mas a vazão do Rio Jordão, do Mar Morto, é pouca. Ele não é suficiente para renovar ou reviver o Mar Morto. E ali Deus me deu essa palavra. E eu batizei essa palavra como INSS. Não é o Instituto Nacional da Seguridade Social, mas isto nunca será suficiente. INSS, isso nunca será suficiente. O Mar Morto escolheu permanecer morto.
apesar da pouca vazão que seja, e eu não sei se isso é uma verdade, do Rio Jordão, mas o Jordão está jorrando sobre o Mar Morto, dia e noite, há centenas de anos. E o Espírito Santo trouxe essa meditação, fazendo um paralelo com a minha vida e as nossas vidas. E muitas vezes nós decidimos permanecer mortos em alguma área da nossa vida, infelizmente. Se você já entregou a tua vida para Jesus, se você já reconheceu que você precisa de Jesus para viver, então, meu amado, o Jordão de Deus está jorrando sobre a tua vida dia e noite. Você pode entender isso? Olha, o Rio Jordão, quantos eventos aconteceram em centenas de anos no Rio Jordão. Vou começar, talvez, pelo mais importante: o batismo de Jesus foi no Rio Jordão. Aí me vem a memória Naamã. Alguém pregou aqui sobre Naamã esses dias. Naamã foi curado no Rio Jordão. A transmissão de ministério de Elias para Eliseu sucedeu no Rio Jordão. Milagre de atravessar o Jordão em seco, Elias batendo a capa nas águas e abrindo o Jordão. E depois Eliseu, quando recebeu a unção, ele voltando, ele bate nas águas e as águas se abrem também. Quantos eventos! O Rio Jordão vem e ele banha o Mar da Galileia, que é chamado de mar pela grande proporção, mas ele está longe do mar Mediterrâneo, ele é água doce. E aí o que acontece quando você lê na Bíblia que os discípulos estavam no barco e o vento estava balançando o barco, ali a geografia que permite que o vento engane no mar e chega a levantar ondas. E o Jordão passa por lá. O Jordão passa pelo deserto, 300 quilômetros, banhando aquela região. E quando chega no Mar Morto, o Mar Morto diz assim: isso não será suficiente. Muitas pessoas às vezes dizem: essa oração não é suficiente, essa palavra não é suficiente. Será que Deus é suficiente na minha vida? Quando eu leio esse texto de Ezequiel 47, que ele saiu e Deus foi falando com ele: olha, você está vendo essas águas? São águas que dão pelos artérios, águas que dão nos tornozelos. Mas se você for um pouco mais para frente, e ele foi, e Deus mostrou para ele que tinha águas mais profundas, águas que davam nos joelhos. Mas Deus fala para ele assim: tem águas mais profundas ainda. E ele aceitou a proposta de Deus e continuou andando, continuou buscando aquelas águas profundas. E ele chega a um determinado lugar daquelas águas, uma profundidade daquelas águas, e as águas estavam nos lombos, ou seja, no ombro. Ai, que tá bom demais. Talvez ele estava no deserto, talvez ele estava com a cabeça queimando de sol, e quando ele pisou na água nos pés é bom demais. Quando você vai para a praia, você está caminhando na praia e a onda vem e molha os teus pés, é bom ou não é? O que é? É refrescante. E aí você entra um pouquinho mais, eu vou até o joelho, e é bom demais. E o profeta, recebendo a palavra de Deus, passou do joelho, foi em águas mais profundas, e ele chegou num lugar onde ainda dava pé, e a água no seu ombro. Mas Deus falou assim: isso é só o começo, tem mais. Isso é só o começo, tem mais, tem águas mais profundas ainda. E o profeta aceita a proposta de Deus.
E Ele revela através da palavra Sinai para águas que não tinha como atravessar se não fosse amado, águas que não tinha como dominar se não for amado, águas mais profundas. Você está me entendendo nessa noite? Águas que até o lombo, meu querido, a pessoa está dominando. Com água no calcanhar, na praia, você se domina. Com água no joelho, você domina. Você entra, você sai, você para, você senta. Com água no ombro, você ainda se domina. Vem uma onda ou outra, te dá um tombo, te dá um caldo, né? Você leva uns caldos, mas você domina. Mas se você for para águas mais profundas, as águas vão te dominar. E era isso que Deus estava mostrando para o profeta. Você precisa parar de ficar só se refrescando. Você precisa parar só de estar buscando um refrigério para o momento. Mas você precisa entrar em águas que você é dominado por elas. Aleluia. As águas de Deus precisam nos dominar, igreja. Enquanto nós temos o controle de tudo, igreja, nós não estamos na vontade plena do Senhor. Nós não estamos na vontade plena de Deus para as nossas vidas. Porque um refresco é bom. Um refresco é muito bom, e o texto fala que essas águas, elas entraram no Mar Morto, e o que elas faziam? Elas estavam trazendo vida para o Mar Morto. É uma profecia essa palavra, uma profecia. Mas muitos crentes estão contentes em estar apenas se refrescando na presença de Deus, apenas recebendo um refrigério na presença de Deus. Ah, como está bom, eu fui para o culto e voltei. Ah, como eu estava aflito e voltei com o coração em paz. Mas Deus quer dominar a sua vida, dominar os teus pés, dominar o teu corpo, igreja. Enquanto o profeta não mergulhou naquelas águas profundas, Deus não falou de cura. Depois que ele entrou nas águas profundas, ele falou de cura. Olha o que o texto diz. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu curar com Cristo. Verso 5, capítulo 47 de Ezequiel. Mediu ainda outro 1000, e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido. As águas se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E me disse: viste isso, filho do homem? Então me levou, me tornou a trazer a margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de um e de outro lado. Então me disse: estas águas saem para a região oriental e descem na campina e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Enquanto o profeta estava em águas rasas, Deus não falou de cura. Irmão, talvez tenha coisas que você está buscando na sua vida há muitos anos e ainda não alcançou, porque as águas que você está são rasas. Me permita ser profeta na sua vida nesta noite. Me permita ser boca de Deus nesta noite, porque não era para me pregar nesta noite, e Deus sabe de todas as coisas. Deus está falando com a igreja. É tempo de sair das águas rasas, mas não sair do rio, entrar para águas mais profundas, igreja. É tempo do teu casamento buscar águas mais profundas. É tempo da tua vida buscar águas mais profundas. Talvez tenham coisas que estão travadas na tua vida e você diz: Deus não fala comigo, Deus não fala, Deus não me dá uma palavra. Eu estou buscando há tanto tempo, ir no culto de oração, eu estou indo na célula, eu estou fazendo campanha de oração, mas infelizmente, querido, eu quero te dizer que com água pelos joelhos, água pelos lombos,
está faltando algo ainda para Deus derramar sobre a tua vida, sobre a tua casa. Está faltando algo para que você receba a plenitude do Senhor sobre a tua vida e sobre a tua casa, em nome do Senhor Jesus. Muitas pessoas saem da igreja dizendo: esta palavra não é suficiente, a igreja não é suficiente, o pastor desta igreja não é suficiente. Ei, querido, você tem que olhar para o Deus desta igreja. As pessoas olham para o homem, e daí o homem não é suficiente. O homem nunca será suficiente para você e para mim, mas Jesus é suficiente. Jesus é pleno, porque Ele fez o sacrifício completo. Aleluia. Você pode aplaudir, glorificar o nome de Deus nesta noite. Sabe como começa uma desconversão? O caminho da desconversão é imperceptível. Os cultos não estão sendo suficientes. A palavra não está sendo suficiente. Os eventos da igreja não são suficientes. Daí a pessoa sai e vai chegar uma hora que ele vai dizer assim: Deus não é suficiente. Deus não é suficiente, porque o diabo já cegou. O diabo já cegou lá quando ele disse que a mensagem não era suficiente. A mensagem não é suficiente. Meu professor de homilética foi o pregador mais top que eu já vi na minha vida. E ele falou assim: Deus fala comigo a todo momento. Ele falou: eu estava com o meu carro passando por um lugar que estava queimando alguma coisa, e no meio daquela cinza algo se mexeu, e Deus falou no meu coração. Irmão, quando o coração está aberto para Deus, as coisas de Deus entram. O problema é que a gente vai abrindo o coração onde não pode abrir. A gente abre o coração do time do coração. Na hora de torcer, meu Deus, nunca vi um povo de tanta fé. Jesus vai dizer assim: olha, nesse estádio eu vi fé que eu não vi em Jerusalém. O time está perdendo e ele está limitando. É assim, irmão. É assim o ser humano. É mais fácil confiar no time do coração do que colocar o coração na mão de Deus e confiar em Deus. A nossa fé tem que estar no Senhor. A palavra diz: aonde está o teu tesouro, ali estará o teu coração. Aonde está o teu tesouro? Aonde está o teu tesouro, ali estará o teu coração. Quando o profeta aceita a proposta de Deus para ir nas águas profundas, talvez até ele sentiu medo. Irmão, eu sei que às vezes dá medo. Eu sei que às vezes dá medo, mas esse negócio de falar em línguas aí é meio esquisito, né? Está com medo, querido? Eu também tinha medo. Eu também tinha medo de ir no culto de libertação. Eu tinha medo do culto de libertação. Vai que um demônio manifesta em mim. Aqueles obreiros vão me segurar no chão ali. Eu tinha medo. E daí um dia eu cheguei no culto, a primeira vez que eu fui numa igreja pentecostal, eu converti na igreja Irmãos Meunitas. Eu fui na quadrangular, lá no Joaquim Clube, lá, que era 47, pastor Euclides. Era uma igreja menos da metade aqui, ó. O local onde ele tinha alocado era bem comprido, e eu achei bonito, achei legal a igreja, e fui lá na frente, sentei na primeira cadeira, que eu não dava mais para mim. E aí, rolando o louvor e tal, o pastor chamou as pessoas para frente, foi a irmãzinha lá, e ele pôs a mão na cabeça da irmã, e a irmã caiu e começou a bater perna, e foi rolando no pé de quem? No meu pé. Penso no medo. Fiquei paralisado. Eu nunca tinha visto aquilo ali. O medo faz parte da vida da gente.
O que não pode fazer parte é o medo de dominar a nossa vida, o medo de dominar e o medo de dominar. Eu tenho medo de altura, irmãos. Eu tenho medo de altura. Os irmãos sabem que quando tem manutenção aqui, a gente vem aqui, eu fico orando para que eles não peçam a minha ajuda. Porque eu travo mesmo. E daí eu entendo que esse medo é para me proteger. Mas tem coisas que nós precisamos dominar e vencer. As pessoas têm medo de entregar a vida para Jesus, têm medo de passar pelas águas do batismo, têm medo e não têm medo de perder a salvação em Cristo Jesus. Tem medo de deixar o conforto do lar para vir no domingo para a igreja, tem medo de vir para a oração, tem medo. Tem águas profundas, querido. O refrigério do Senhor na tua vida, eu não sei que nível você está, se é água no tornozelo, se é água no joelho, ou é água no lombo. Eu sei que deve estar bom, deve estar gostoso, porque aquilo que vem de Deus é bom. Mas tem coisas que precisam ser completas. Tem que ser completo. O sacrifício de Jesus foi completo. Ele não chegou na hora da cruz e falou assim: não, já apanhei o suficiente, se tivesse feito já estaria bom. Já apanhei, já fui humilhado. Não, prego nas minhas mãos, não. Amém, Jesus teria vencido o diabo. Jesus já nasceu vencedor. Mas ele precisou fazer o sacrifício completo, para não deixar nada, nem 1 milímetro, para Satanás dizer assim: você não foi completo. E quando é nós, é necessário que seja completo dentro da minha força, dentro da minha necessidade, dentro da minha possibilidade, eu preciso fazer completo. Tem águas que dão nos arqueiros, tem águas que dão nos joelhos, tem águas que dão nos lombos, mas tem mais de Deus para a tua vida e para a minha vida, irmão. Tem mais que lá que Deus quer te levar. Por que eu não fui curado ainda? Porque as águas estão só nos lombos, porque as águas estão só no joelho, porque você ainda não se deixou ser dominado pelas águas, não se deixou ser dominado por este rio, não se deixou ser dominado, porque era isso que Deus estava mostrando para Ezequiel. Olha, nessas águas você vai ter que passar a nado, porque os teus pés não vão adiantar. E aí Deus vai conduzir. E eu quero te dizer, meu irmão, que a vida aqui, a pessoa que entrega a vida nas mãos do Senhor, Ele conduz a vida dessa pessoa. Ele conduz. Jesus nos conduz. Jesus nos dá a direção. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida, igreja. Nós precisamos ir mais fundo. Nós temos que sair do raso. E eu sei que o Espírito Santo está ministrando cada um aqui nesta noite. O Espírito Santo está ministrando o meu coração nesta noite. E eu sei que Ele está ministrando a sua vida nesta noite. Tem águas mais profundas, irmão. Tem coisas mais excelentes da parte de Deus para a tua vida. Quando Ele entrega a sua vida, que Ele se lança nas águas de Deus, nas mãos do Senhor, Deus mostra para ele: olha, essas águas curam. Essas águas curam. Irmão, em Jesus tem águas que curam. Tem águas que curam o teu coração. Tem águas que curam a tua memória, a tua lembrança. Tem águas que curam o teu corpo físico, curam as tuas emoções. Em Jesus tem águas que curam as tuas emoções. Mas é preciso sair do raso, querido. É preciso sair do raso, querida. Tem que mergulhar, tem que entregar a vida, mulher do lado de ponta. Você está me entendendo nesta noite? Que Deus espera mais de nós. Quantas e quantas vezes eu orei na igreja assim:
Senhor, eu quero mais de Ti. Você já deve ter orado assim também. Senhor, eu quero mais de Ti. Eu quero mais de Ti, mais de Ti. Sabe o que Deus me respondeu? Eu já habito a sua vida. Quem quer mais sou eu. Deus quer mais de nós. Deus quer mais de nós. Deus quer mais do pastor, quer mais do obreiro, mais do líder, mais do irmão, mais do visitante. Deus quer mais dos seus filhos. Eu sempre dou um exemplo do meu pai, porque quando eu demorava para ir na casa do meu pai, o pai falava assim: que demora? Por que você demora tanto para vir aqui? E não é assim, mãe, você pai, tem um filho casado, que já não mora mais contigo. Quando ele demora para vir na casa, qual que é o teu sentimento? Esse é o sentimento de Deus. Porque Ele quer relacionamento íntimo. Relacionamento íntimo com a sua igreja. Relacionamento íntimo com os seus filhos. Relacionamento íntimo com os seus. Quer mais de você, mais de mim, mais da sua igreja. Existem águas mais fundas, igreja do Senhor Jesus. E a gente fica dando desculpa, não é verdade? Ah, mas é o meu trabalho, ah, é a minha faculdade, ah, é a minha família, ah, as outras coisas a gente, irmão. A gente, olha, eu estou pregando, não é daqui para lá. Ah, pois é. Não, estou pregando para quem está aqui. Meus irmãos falaram assim: pastor, pregou para mim? Eu falei: não, preguei para quem estava na 15, lá no shopping. Preguei para quem estava na igreja. Doeu, querido? Doeu? Então valeu. Estou na direção. Você está me entendendo nesta noite? Existem águas mais profundas. E quando nós aceitamos essa proposta de Deus, Ele revela coisas a nós. Ele revela coisas aos nossos corações. Que a gente está muito raso na presença de Deus. E aí o mar está morto. O Jordão não será suficiente. Irmão, se a gente permanece com água só na sola do pé, a mensagem nunca será suficiente. E o pior, o Deus da mensagem não será suficiente. E Deus estava mostrando para Ezequiel: só se refrescando, tá bom? Tá ótimo. Tá calor, né, Senhor? E essa aguinha nos pés tá bom. Ah, vou até o joelho. Ah, eu vou um pouquinho mais. Com água nos lombos. Tá bom demais. Ah, que gostoso aqui. Mas a proposta é aonde você não consegue dominar, aonde Deus é quem direciona, aonde Deus é quem diz: vá, não vá, fica. Aonde Deus diz: espera. Mas com água pelos lombos ou no joelho, a gente não ouve. A gente não ouve. Deus quer nos levar num ambiente onde ecoa a voz dele. Ah, Senhor, eu vou fazer tal coisa, amanhã eu vou fazer tal coisa. E você ora a Deus e Ele diz: não vá. Conversei com uma pessoa essa semana. Falou assim: pastor, está dando de novo. Aconteceu de novo. Aconteceu de novo. Eu falei: ouça Deus. Era para mim estar lá na frente já.
É porque Deus está te segurando aqui, porque tem algo lá na frente que não vai prestar. Entendendo, igreja? E essa pessoa contrariada, eu falei, sabe o que diz Romanos 8:28? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Até aquilo que te travou para não avançar hoje. Talvez seja Deus cooperando contigo. Que a hora que Ele disser, vá, aí, irmão, mergulhe de cabeça. E se a gente não ouve a voz de Deus, a gente faz tudo pelo nosso eu, pelo nosso conhecimento, pela nossa vontade, pelo nosso desejo, por nossas necessidades. E aí a gente quebra a carona. E daí a gente diz que Deus não olha para nós. A gente diz que Deus só abençoa a vida do irmão do lado. Irmão, eu sei que se refrescar é bom, mas se só refrescar não é suficiente. Precisa mergulhar. Precisa mergulhar. A igreja precisa mergulhar. Eu preciso subir de nível. Você precisa subir de nível. Nós precisamos subir de nível diante do Senhor, diante de Deus, para ouvir a voz dele e dizer: aqui tem cura. Aqui tem cura. Aonde você está tem cura. Tome cuidado, se você não ouve a voz de Deus, talvez você vá para um lugar que tenha morte. Lembra de Elimelec e Noemi? No livro de Ruth, capítulo 1. Houve fome em Belém e eles não perguntaram a Deus, estavam com águas nos joelhos. E foram para Moab. Não ouviram Deus e morreu Elimelec, morreu os filhos, Balaam e Quilion, e ela foi humilhada. É preciso ouvir a voz de Deus. Ou eu já peguei essa palavra aqui. Elimelec não ouviu Deus, foi para um lugar onde Deus não queria que ele estivesse, e ele atraiu morte para sua casa. Isaac, houve fome naquele lugar. Isaac falou: nós vamos voltar para o Egito. E Deus falou: não vai. Isaac ouviu a voz de Deus, contrariado. Muitas vezes Deus vai te contrariar, mas graças a Deus, Senhor, nessa igreja que tem pessoas que não tem problema de ser confrontado. Isaac foi confrontado: não desças ao Egito. Gênesis 26, leia. E prosperou Isaac porque plantou naquela terra, e naquele mesmo ano colheu 100 vezes mais. Mas Isaac não estava com água no sol da terra. Isaac não estava com água só no joelho, e nem com água só nos lombos. Isaac estava mergulhado em Deus. E ele ouviu Deus, e mesmo contrariado, deve ter falado para a mulher: desfaz as malas. Por quê? Desfaz as malas. Nós não vamos viajar mais. As crianças, pai, mas nós estamos tudo ansiosos para ir viajar. Passagem comprada, o Uber está na frente aqui esperando para levar para o aeroporto. Deus falou para não ir. Irmão, você tem essa fé? Tudo pronto. E daí fala assim: não vou porque Deus falou para não ir. Sabe por que parece tão difícil? Porque a gente não se dá a oportunidade de mergulhar em Deus. Porque quem está mergulhado em Deus não é difícil. Isaac desfez as malas. Deus tem mais para você. Fique em pé, eu quero orar contigo nesta noite. Você viu por que o pastor, chato no começo da palavra dele: casais, venham para a reunião de casais, homens, vai para a reunião dos homens, comunhão dos homens, mulheres, participem da comunhão das mulheres, é o culto kids, irmão. Irmão, quantas vezes você trouxe o
o teu filho para o culto kids aqui, uma vez por mês, um sábado por mês. Quantas vezes? Deixa teu filho mergulhar. Se você não quer mergulhar, deixa teu filho mergulhar. Meu Deus, essa foi forte, irmão. Podia dormir sem essa, né? Queridos, Deus está falando nesta noite. Quero que você coloque a tua vida na presença do Senhor. Coloque a sua vida na presença dEle.